A gente conhece bem aquela sensação assustadora quando a gente pisca os olhos e do nada já é dezembro de novo, né? Uhum, total. O ano evapora. Pois é, o cérebro simplesmente entra em curto. Fica todo mundo tentando entender para onde os meses foram parar. Mas, tipo, a verdade é que não temos nem vocabulário para explicar como o tempo desaparece desse jeito. A linguagem parece que sempre falha na hora de descrever a passagem da vida. E, olha, essa não é uma crise nova de forma alguma. É meio que a angústia fundamental da condição humana, sabe? A gente quer que o tempo seja algo tangível, seguro. Uma coisa que dê para segurar na mão. Exato. A gente tenta aprender o tempo criando ferramentas de medição que são incrivelmente precisas. Pensa bem, relógios de sol, pêndulos, calendários astronômicos. Relógios atômicos hoje em dia. Sim, a crença geral é de que se a gente puder fatiar o tempo em segundos e milissegundos, ele vai estar sob controle. Mas essa ilusão cai por terra muito rápido. Cai mesmo. E é exatamente nesse terreno nebuloso, sabe, onde as palavras falham miseravelmente, que entra o foco do nosso mergulho profundo de hoje. Hoje nós vamos analisar como a banda Pink Floyd conseguiu materializar esse conceito totalmente abstrato do tempo em uma experiência física, quase palpável. Uma experiência corporal mesmo. Com certeza. Vamos focar especialmente na faixa Time, do álbum The Dark Side of the Moon, de 1973, e destrinchar o cérebro por trás daquelas melodias, o guitarrista David Gilmour. E bom, eu sou o seu anfitrião e estou aqui com a nossa especialista residente para desempacotar isso. Olá, pois é, temos uma pilha fascinante de fontes sobre a mesa para fazer isso hoje. Conta um pouco do que a gente tem. Nosso material inclui um artigo acadêmico bem denso sobre a crise da linguagem e metanarrativas auditivas, uma análise psicológica sobre existencialismo baseada nas letras da banda e também um blog especializado que disseca a filosofia do rock. E tem aquele manual de engenharia também, né? Isso. Partes super detalhadas de um manual universitário, o Routledge Handbook, que foca na engenharia de som e nas técnicas de composição do próprio Gilmour. Muito bom. E o objetivo aqui não é só tocar na nostalgia de quem escuta ou listar a curiosidade de uma música clássica. Nós queremos de verdade entender as engrenagens da coisa toda. Como a música consegue expressar o que um texto de filosofia não consegue. É a grande questão. Pois é. E por que certas notas de guitarra conseguem atingir a gente com o impacto de uma crise existencial completa? Mas, para começar a responder isso, a gente precisa ir muito antes do Pink Floyd existir. Muito antes. Precisamos falar sobre um problema milenar que os filósofos tentaram resolver com palavras e simplesmente falharam. Nossa, os pensadores antigos sofriam absurdamente com isso. O nosso material acadêmico cita Santo Agostinho, que lá na antiguidade resumiu esse paradoxo perfeitamente. O que ele dizia mesmo? Ele dizia que sabia o que era o tempo, pelo menos até que alguém lhe pedisse para explicá-lo. Quando ele tentava formular uma frase sobre o tempo, a mente dele simplesmente travava. Caramba! Certo, mas por que exatamente isso acontece? O artigo avança para a filosofia moderna, mencionando nomes como Jacques Derrida e Søren Kierkegaard. E o argumento deles é que a linguagem exige reflexão. Só que, o ato de refletir destrói a experiência imediata. Exatamente isso. Dá para pensar no seguinte caso. No momento em que alguém diz a palavra agora, aquele agora já virou passado. Já era. A linguagem sempre, invariavelmente, chega atrasada para a festa do tempo. E é exatamente isso que os acadêmicos chamam de crise da linguagem. A palavra, seja escrita ou falada, ela serve para categorizar, fixar e dar limites às coisas. Mas o tempo não tem limites físicos. Ele é um fluxo inatingível. Um rio que não para. Isso. Então, para comunicar a experiência da passagem das horas, precisamos de uma ferramenta que seja fluida por natureza. A música preenche esse vazio. Ela não descreve o tempo. Ela ocupa o tempo. Perfeito. Ela ocupa o tempo. E a faixa Time faz isso dividindo o som em 3 episódios auditivos muito específicos. Certo, vamos desmembrar isso, porque a música começa com aquela introdução de relógios que todo mundo conhece. É icônica. Icônica. Mas o estúdio chama isso de uma metanarrativa auditiva. Um termo bonito, né? Muito. Mas o que diabo significa isso na prática? O que é fascinante aqui
é que significa usar o próprio som para contar uma história sobre a natureza do som e do tempo, sabe? Sem precisar de palavras. A filósofa Suzanne K. Langer, citada no artigo, faz uma distinção importante entre tempo objetivo e tempo subjetivo. E qual seria a diferença básica? O tempo objetivo é aquele frio mecânico que a gente mede pelos relógios. Já o tempo subjetivo é o nosso tempo corporal, tipo um batimento cardíaco, a respiração. Ou a sensação térmica da impaciência quando a gente está esperando algo. Exato. E a ironia genial do Pink Floyd aí é pegar o símbolo máximo da ordem, que são os relógios, e transformar isso num pesadelo. Nossa, total. Eles gravam dezenas de alarmes, pêndulos e sinos batendo ao mesmo tempo. Aquilo não traz ordem nenhuma. Pelo contrário, gera uma cacofonia completamente desorientadora. O que é fascinante aqui é essa ironia de usar instrumentos de calibração exata para gerar desordem total, o caos absoluto. A melhor analogia para ouvir essa introdução com fones de ouvido é aquela sensação horrível de acordar de um cochilo pesado no meio da tarde. Nossa, sim. A gente acorda em pânico, sem saber que ano é, onde a cama está, o coração dispara. E logo depois que os alarmes calam a boca, a música entra com uma linha de baixo super monótona e o bumbo da bateria soando exatamente como um coração batendo. Um batimento lento e constante. Lento e constante. É como se fosse o corpo físico tentando acalmar a mente depois daquele susto inicial. Perfeito. Esse é o primeiro episódio auditivo que a fonte descreve. A banda força quem escuta a sentir a passagem lenta dos segundos, os acordes demoram uma eternidade para mudar ali no começo. Dá até uma agonia. Sim, isso gera impaciência, gera tédio e expectativa. É a vivência pura do tempo arrastado. E aí a coisa anda, né? O segundo episódio é quando o ritmo finalmente engata. O estudo usa o termo engajamento gestáltico. Outro termo bem técnico. Pois é. Deixa eu ver se entendi direito. É basicamente quando cada instrumento entra no seu quadrado perfeito e juntos eles criam uma sensação de movimento para frente, como peças de um motor trabalhando em sincronia. Exato. É por aí. A soma das partes cria um todo que simplesmente absorve a atenção. A pessoa para de pensar no tempo e apenas flui com a batida ali do rock. E flui muito bem. Até que a música culmina no terceiro e último episódio. Que é uma mudança drástica. O ritmo cai, a textura sonora fica bem espaçosa, quase como se a gente entrasse em um sonho. E a melodia literalmente se transforma, retornando à mesma harmonia da faixa Breathe, que é a primeira música do disco. Isso mesmo. Traz uma sensação de conforto místico, de atemporalidade. A letra dessa parte final até menciona feitiços mágicos sussurrados suavemente. Ou seja, a banda pega quem está ouvindo pelo pescoço, joga no pânico do relógio, depois na lentidão do tédio, acelera na corrida da vida e, no fim, suspende tudo no ar. É uma montanha russa. E o detalhe mais louco, eles fizeram tudo isso ocupando 6 minutos e 52 segundos de gravação. O que, lá em 1973, era uma quebra completa de paradigma, sabia? As rádios da época operavam com a regra de ferro dos 3 minutos. Ah, passou disso? Cortava. Cortavam mesmo. Músicas maiores não tocavam inteiras. Fazer uma faixa de quase 7 minutos era forçar as pessoas a desacelerarem. A duração física da fita cassete ou do vinil virou uma arma deles contra a pressa imposta pela indústria musical. Incrível. Bom, já que o terreno sonoro está todo preparado para essa experiência caótica e corporal, como as letras se encaixam? Porque se acabamos de concluir que a linguagem falha em descrever o tempo, por que usar letras em primeiro lugar? É uma ótima pergunta, e a resposta nas fontes é que o Roger Waters não usa as palavras para explicar nada. Como assim? As palavras ali operam como se fossem engrenagens mecânicas arranhando dentro da própria música, sabe? O Waters tinha apenas 29 anos quando escreveu na letra de Time. Super novo. Muito novo. E a letra nasceu de uma epifania meio sombria de que a juventude dele estava evaporando e ele nem tinha notado. Aquele verso icônico onde ele diz que ninguém te disse quando correr, você perdeu o tiro de largada, é o choque puro do amadurecimento súbito. Mas peraí. Eu preciso levantar uma bandeira aqui, como advogado do diabo. Manda. Não é extremamente irônico que uma banda de rock lance uma música dando um sermão super sério sobre a importância de não desperdiçar a vida no tédio,
Mas, para absorver essa mensagem, a audiência precisa sentar numa poltrona e passar quase 7 minutos inteiros apenas ouvindo o som, sem fazer nada de produtivo. Olha, parece uma baita contradição, eu concordo. Mas não é. Parar para ouvir é exatamente o que tira o ser humano do torpor. A análise fonética do artigo mostra que a letra funciona de forma tátil, bem física. Tátil. O Waters usa palavras em inglês que soam como estalos, sabe? Umas oromatopeias. Tipo o quê? Tipo ticking, que é o tic-tac, e kicking, de chutando. E ele usa a palavra fritter, que significa desperdiçar tempo. A fritter. O som da palavra fritter, com os R's e os T's ali, soa como um atreco, né? Exatamente. A pronúncia dessas palavras funciona como se fosse uma areia sendo jogada na engrenagem de um relógio que estava funcionando super bem. Dá uma travada. Elas causam uma interrupção mecânica. E isso reforça o contraste violento que a letra constrói. De um lado, a gente tem a miudez existencial, que é a rotina entediante. Ele canta que aguentar firme num desespero silencioso é o jeito inglês de ser. Bem depressivo. Sim, e do outro lado a escala astronômica. A pessoa tenta correr para alcançar o sol, mas o sol é relativo. Ele sempre nasce igual, enquanto a pessoa só fica mais velha e com falta de ar de tanto correr. Caramba. E essa oposição recupera uma ideia lá dos pré-socráticos, certo? A dualidade entre Cronos e Kairos. Sim, e olha, entender isso é fundamental para absorver a obra inteira. Cronos é o tempo do relógio, aquele tempo cósmico, é a rotação da Terra, a deterioração das nossas células. Um tempo que não perdoa. Ele é frio, ele não se importa com os planos de ninguém. Já o Kairos é o tempo da agência humana. É o momento oportuno, a ação, sabe? É aquele instante em que a pessoa toma uma decisão que muda tudo. A virada de chave. Isso. A letra de Time é essencialmente uma tragédia narrativa sobre perceber o Cronos esmagando o Kairos. O desespero de perceber tarde demais. Tem aquela frase da música que fala que o tempo se foi, a música acabou. Achei que tivesse algo mais a dizer. Então, o que tudo isso significa emocionalmente falando? Especialmente puxando aquela análise psicológica que temos nas fontes. Se conectarmos isso ao panorama geral da psicologia, o desespero silencioso que o Waters menciona é diagnosticado na análise como sintoma principal de uma vida inautêntica. Viver no piloto automático. Total. A letra foi desenhada para evocar um nível muito profundo de arrependimento. O objetivo não é deprimir quem escuta, mas causar um choque elétrico. Acordar a pessoa. Isso é alertar que a passividade, esse ato de ficar esperando que a vida aconteça por si só, é o verdadeiro trauma. Fascinante. Letras nos dão a reflexão racional, nos diagnosticam ali. Mas a melodia é o bisturi que corta fundo, que entrega a emoção real. Quando as palavras terminam e percebem que não dão mais conta do recado, a guitarra assume o papel de voz principal. E é aí que entra o David Gilmour. Nossa, e o manual da Routledge não poupa elogios a ele. Descreve o Gilmour como o padrinho da guitarra melódica. E o que é super interessante é que a base técnica dele não é o rock virtuoso que muita gente pensa. Não mesmo. Vindo pessoas que usavam a música estritamente para contar histórias. Não presidir destreza técnica ou tocar 1000 notas por segundo. Exato. E é super refrescante ver o próprio Gilmour admitir que ele nunca teve a agilidade de um Ed Van Halen, por exemplo. Os dedos dele simplesmente não foram feitos para correr pelo braço da guitarra daquele jeito. Ele não é um shredder. Não é. Ele idolatrava o Jeff Beck justamente porque o Beck sabia o que não tocar. A imagem que me vem à mente é a de um ator de teatro no palco. Como assim? Imagina que enquanto um guitarrista técnico tenta vomitar 100 notas por minuto para impressionar a plateia, o Gilmour dá um passo à frente, faz uma pausa dramática de 5 segundos em silêncio absoluto e aí toca uma única nota, mas com um peso emocional tão devastador que derruba o teatro inteiro, faz a plateia chorar. Nossa, uma analogia perfeita. Esse poder da contenção dele é analisado em 3 níveis no estudo universitário: o nível micro, o meso e o macro melódico. E o que rola no nível micro? No nível micro melódico, estamos falando puramente da física do som dele. Ele tocava muito, mas muito alto. Ele usava amplificadores da marca Hi-Watt, empilhados. Aquela parede de caixas. Isso.
para gerar um volume que forçava a nota da guitarra a vibrar junto com o som do alto-falante. E isso gerava aquele sustain infinito, onde a nota parece que canta sozinha e não para nunca. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o mito do Gilmour sempre girou em torno de equipamentos mágicos, pedais secretos, caixas de som alienígenas. Mas o manual derruba isso. Ele usava jogos de cordas customizados, os GHS Boomers, só que ele misturava. Ele fazia uma salada de cordas, né? Fazia. As cordas graves eram muito grossas e pesadas, para dar um som de soco, uma fundação rítmica super forte. E as cordas agudas eram bem mais finas do que o padrão. Nossa! Mas por que ter cordas finas em cima? Porque ele precisava empurrá-las para cima no braço da guitarra, fazer aqueles famosos bends que a gente chama, muitas vezes alterando a nota original em até 2 tons inteiros. Imagina tentar esticar um cabo de aço no dedo, você arrebenta o dedo na hora. Ai, dói só de pensar. Exato, com a corda fina, ele alcançava a nota que o choro da música pedia. O próprio Gilmour diz que o som está na anatomia das mãos dele, e não na loja de equipamentos. A tecnologia ali era só um megafone para o corpo dele. Mas claro, as pessoas falam muito dos pedais de efeito que ele usava, né? O Fuzz Face, por exemplo, é super comentado. O que um Fuzz Face faz, afinal de contas, para quem não é músico? Basicamente, ele pega a onda sonora limpa da guitarra e satura tanto, mas tanto mesmo que a onda quebra. Dá aquela distorção rasgada. Isso, gera uma distorção suja, áspera, sabe? Fica parecendo o som de um rádio fora do ar. Ou então eles mencionam o Binson Echo Hack, que era um equipamento que criava repetições magnéticas do som, um eco todo rítmico. Um som bem viajante. Muito. Tudo isso era maravilhoso para compor a atmosfera, mas sem a técnica muscular dele de segurar a nota no dedo e modular a vibração, os pedais não fariam milagre nenhum. O dedo é a alma do negócio. Subindo para o nível mesomelódico, o estudo fala de teoria musical, mas de um jeito que dá para a gente visualizar. O Gilmour faz muito aquilo que o blues chama de chamada e resposta. Como é isso na prática? Então, funciona como um diálogo real. A voz humana canta uma frase, fazendo uma pergunta ali na letra. Logo em seguida, a guitarra entra tocando uma pequena frase melódica que funciona como a resposta dessa pergunta. Eles conversam, de fato. O vocal e a guitarra batendo um papo. E harmonicamente, o manual destaca que ele era mestre em ambiguidade. Em vez de usar escalas puramente alegres ou puramente tristes, ele misturava coisas como escalas dóricas e eólias. Entramos no musiquês agora. Um pouquinho. Ele costumava adicionar uma nona nota em cima de um acorde menor. Tá, traduzindo o musiquês para nós que estamos ouvindo. Traduzindo, ele cria uma textura de melancolia sofisticada. Não é só triste, sabe? É um sentimento de pergunta sem resposta, uma tensão pairando no ar, que combina com a ideia da música. Faz todo sentido. E o manual também aborda o uso da dissonância organizada, né? Sim, ele não tinha medo de incomodar. Na música Dogs, por exemplo, ele propositalmente faz as notas da guitarra arranharem os acordes da base da música, causando um desconforto físico em quem escuta. Ele usa a beleza, mas também sabe usar a agonia quando a narrativa precisa desse choque. E, finalmente, no nível macro-melódico, o estudo prova que os solos dele não são vitrines para massagear o ego do músico e falar olha como eu toco. Eles são colunas de sustentação. A arquitetura principal da música muitas vezes repousa nas costas daquela trajetória do solo. A melodia da guitarra dele dita o mapa completo de onde a música começa, onde atinge o clímax lá no alto e onde desce para o vale. Certo. Nós entendemos a teoria, já vimos o peso existencial da letra e o controle absurdo que o Gilmour tinha sobre o toque da mão dele. Mas ouvindo essa explosão toda emocional no disco, a gente imagina que ele simplesmente fechou os olhos lá no estúdio, conectou com o cosmos e deixou a alma derramar na guitarra num único take perfeito. Quem dera. Pois é, a realidade documentada nas nossas fontes joga um balde de água fria musical nessa ideia romântica, né? O estúdio foi usado literalmente como uma máquina de engenharia. Uma fábrica. O manual da Routledge usa um termo bem específico cunhado pelo produtor Brian Eno para isso, que é a composição em estúdio. A genialidade que parece super orgânica e imediata quando a gente escuta, na verdade, foi montada cirurgicamente. Como era o processo dele? O Gilmour entrava na sala de gravação,
e improvisava de 5 a 6 solos inteiros do início ao fim da música. Camadas e camadas de tentativas diferentes. Tudo gravado naquelas fitas magnéticas enormes, né? Isso, tudo registrado em fita. E aí vem a parte da matemática pura, do trabalho de paciência. Ele sentava e ouvia tudo. Sentava na mesa de edição com as fitas rolando sem parar e fazia um gráfico num pedaço de papel. Ele ouvia cada compasso minuciosamente e marcava pequenos certos, os tics, ou fazia cruzes. 2 marcas de certo significavam um momento brilhante. E uma cruz? Uma cruz era lixo, podia descartar. Caramba! E depois como juntava isso? Porque não tinha computador com mouse para arrastar e colar. Era físico. Eles pegavam fisicamente as fitas magnéticas com tesoura e fita adesiva especial. E usando os faders da mesa analógica, faziam os cruzamentos mecânicos. Eles pegavam o início do solo da tentativa número 3, por exemplo, colavam com o vibrato da tentativa 1 e finalizavam com a agressividade da tentativa 5. Literalmente cortando e colando fita. Eles criavam um solo Frankenstein, uma obra construída com pedaços decepados de várias performances diferentes que não aconteceram juntas. Exatamente isso. Mas espera aí. Isso levanta uma questão enorme para mim. Qual? Se um dos solos de guitarra mais icônicos, coesos e emocionais da história não passa de uma colcha de retalhos cirúrgica, feita por engenheiros cortando fita, isso não destrói um pouco a autenticidade da coisa toda? Onde fica o momento de inspiração? Isso levanta uma questão super importante, sabe? Essa é a grande provocação da gravação moderna de música. O que a gente considera ser tocar um instrumento. Pois é. A visão acadêmica que se consolida aí no texto é de que a autenticidade não está necessariamente no ato performático ininterrupto, no take único. O Gilmour prioriza o impacto emocional final. Se a melhor maneira de fazer alguém sentir a angústia da passagem do tempo é escolhendo a dedo o compasso perfeito de 5 sessões diferentes numa planilha, então a mesa de edição se torna o instrumento principal. exatamente. A ferramenta muda, mas a expressão continua sendo genuína. Faz sentido. É a prova de que a composição pode acontecer depois que a nota foi tocada no ar. A edição é parte da composição. E, curiosamente, o comportamento dele ao vivo contrasta muito com isso de colar partes, né? Totalmente, porque algumas dessas criações super complexas de estúdio, tipo o começo de Wish You Were Here ou aquele solo estratosférico no meio de Comfortably Numb, se tornaram peças tão estruturais para o ouvinte que passaram a ser tratadas como sagradas. Ele toca igualzinho no palco. Nota por nota. Nota por nota. Mas nos outros solos, ele usa a versão gravada no disco apenas como uma rede de segurança. Como um trampolim. Isso, ele começa tocando exatamente o que todos conhecem e, de repente, se joga num abismo de improviso totalmente novo. E se der errado? Se ele sentir que o improviso ficou chato ou se a banda perder a força ali na hora, ele simplesmente retoma o trajeto da melodia original do álbum. Ele usa aquela versão Frankenstein do estúdio como uma bússola para não se perder ao vivo. Genial. Simplesmente genial. Bom, fazendo um balanço de tudo que a gente desempacotou aqui hoje, essa jornada toda é um testamento maluco da nossa tentativa desesperada de lidar com a mortalidade, né? Fomos de Santo Agostinho, quebrando a cabeça lá na antiguidade sem conseguir achar palavras para descrever o tempo, até chegar uma banda de jovens roqueiros londrinos que conseguiu engarrafar essa mesma angústia existencial em estéreo. É o poder de uma arte muito bem calibrada. O Pink Floyd simulou batimentos cardíacos para acalmar mentes assustadas por despertadores caóticos. Usou onomatopeias espinhosas para simbolizar o atrito doloroso de desperdiçar os dias. E, talvez o mais importante, usou as cordas vocais de uma guitarra para gritar aquilo que a voz humana não tinha mais fôlego nenhum para expressar. A lição deixada pelas letras do Roger Waters é um alerta vermelho, sabe? Piscando contra a passividade da gente. É o grande aviso para não sucumbirmos ao desespero silencioso, que é essa doença crônica de levar uma vida inautêntica, só assistindo aos dias passarem. É um baita empurrão para abraçarmos o Kairos, o momento de ação, porque senão a gente pisca o olho, 10 anos ficam para trás e continuamos na mesma linha de partida, sempre esperando alguém atirar para a gente finalmente começar a correr. O relógio implacável do Cronos nunca vai parar.
células vão envelhecer, o sol vai se pôr exatamente do mesmo jeito todo dia. O controle que a gente tem é restrito a como decidimos existir dentro dessa nossa pequena janela de tempo. Isso me leva a um pensamento final. Algo para ficar ecoando na cabeça de quem nos acompanhou nesse mergulho de hoje. Nós passamos essa análise inteira concordando que a experiência da passagem do tempo é subjetiva. Sim, que ela dobra e estica dependendo de como o corpo sente. Exato. Vimos como o Pink Floyd desenvolveu uma capacidade de manipular esse ritmo biológico de propósito, esticando notas no amplificador até parecerem infinitas, criando desconforto com a dissonância e pânico com aquelas baterias que se arrastam. Levando tudo isso em conta, será que uma música executada e arquitetada com esse nível de precisão psíquica não seria, na verdade, uma máquina do tempo literal? Nossa, como assim? Pensa com a gente. Sempre que a agulha desce no vinil ou alguém dá o play no álbum The Dark Side of the Moon no celular, o nosso batimento cardíaco involuntariamente tenta se sincronizar com a pulsação do bumbo daquela gravação. O corpo acompanha a frequência, a nossa respiração prende respondendo à tensão exata que os dedos do Gilmour aplicaram naquelas cordas de metal específicas. Físico e emocionalmente, todo mundo que ouve a música é transportado de volta para exatamente a mesma dimensão de angústia, de epifania e de juventude em que aqueles músicos de 29 anos estavam isolados no estúdio em 1973. É verdade. É como viver aquele exato segundo de novo. É assustador e muito fascinante pensar na forma como a gente consome essas cápsulas do tempo invisíveis que nós chamamos de forma muito simplista apenas de música. Nós não temos o vocabulário filosófico para explicar a passagem dos anos, e o nosso cérebro sempre vai bugar quando dezembro chegar de surpresa. Com certeza. Mas, com os amplificadores corretos e a contenção emocional exata na ponta dos dedos, parece ser possível criar um espaço onde, por exatos 6 minutos e 52 segundos, o relógio finalmente para de contar. Fica aí a reflexão para vocês levarem para o resto do dia. Até o nosso próximo mergulho.